Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu ensino você a fazer peças lindas e realmente fáceis com quilting, mesmo que você seja iniciante na costura e nunca tenha feito uma peça antes. E não importa se a sua máquina é mecânica ou eletrônica, se ela é doméstica ou industrial, se ela é uma máquina nova ou se ela é uma máquina super antiga. Mesmo que você tenha uma máquina pretinha, você consegue fazer quilting com ela. A minha aluna Luzia, que é uma das madrinhas do curso, faz quiltings maravilhosos usando a máquina pretinha dela. Então, se ela consegue, se eu consigo, todo mundo vai conseguir também, tenho certeza. E na aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer trapunto. Na verdade, eu vou te ensinar a fazer o falso trapunto, o trapunto da minha maneira, do jeito fácil. Mas antes de tudo, da onde que vem esse nome trapunto? Ele vem do italiano e significa acolchoar. Também é conhecido como técnica de enchimento. Essa técnica do trapunto é uma técnica decorativa que dá esse efeito de 3D nas peças. Originalmente o trapunto ele é feito da seguinte maneira: você precisa pelo menos 2 camadas de tecido. Você vai fazer o quilting que você deseja, você vai pegar o forro, fazer um corte e começar a encher por ali, por aquele corte, para dar esse efeito de relevo na peça. Existem até algumas regiões na Itália onde as mulheres se reúnem para fazer o trapunto e elas preenchem essas partes menores, fazendo pequenos cortes e preenchendo com fios grossos, com cordões para dar esse movimento na peça. Mas é um processo muito demorado e bem trabalhoso. Sem falar que fazer o trapunto da maneira tradicional, o seu avesso da sua peça vai ficar todo cheio de recortes, tudo cheio de cortezinhos por onde você fez o preenchimento, que você vai ter que fazer alinhavo e colocar um segundo forro naquela peça. Já com a minha técnica, além do avesso ficar perfeito, você ainda pode brincar de dar mais ou menos relevo. O que vai determinar o relevo vai ser a quantidade de quilting que você vai fazer em volta da peça para rebaixar o restante da sua peça e também a quantidade de enchimento que você vai colocar na parte que você quer destacar. Quando você vai fazer um trabalho artístico de costura criativa ou de patchwork, não importa se você vai colocar na frente de uma bolsa, no jogo americano, você vai fazer um trabalho artístico, você vai fazer um portrait, você vai fazer um trapunto, você vai fazer um applique-quilting reverso, não importa qual trabalho artístico, você precisa sempre primeiro planejar. O planejamento, ele é tudo, não só para o quilting, mas para os trabalhos em geral também. Tem gente que simplesmente ignora a importância de planejar antes de ir para a máquina de costura. Mas daí ela fica olhando as postagens das coleguinhas, das amigas, da vizinha e dizendo, ué, por que será que a foto dela tem mais curtida? Por que será que ela consegue vender? Por que será que comigo não dá nada certo? E por que eu falo isso? Você imagine, você vai fazer uma peça que você não planejou. Você chega lá na máquina de costura, você não combina os tecidos direito, você não combina as formas direito, você não sabe nem que quilting você vai colocar. Você vai estruturar a tua peça de uma forma totalmente errada e o teu quilting vai ficar um desastre. Não é o que a gente quer, né? A gente quer peças lindas. Só uma olhada nessa peça que a minha aluna Sigrid fez. Tem um falso trapunto aqui, ó, feito única e exclusivamente pelo rebaixamento ao redor do que ela queria destacar. Então dá uma olhadinha como a gente consegue sim destacar algum detalhe da peça só com as costuras. E antes da gente ir para ali, para minha bancada e para minha máquina de costura, para eu te mostrar exatamente como que funciona, deixa eu fazer uma pergunta. Você já é inscrita aqui no canal? Já deu teu like nessa aula? Já deixou teu comentário? Já compartilhou esse vídeo? Se você não fez isso, faz isso agora. Se inscreve aqui no canal, já aproveita e ative o sininho e marque receber todas as notificações para você não perder mais nada de todo o conteúdo que eu posto por aqui. E agora sim, bora para a aula. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é pegar lápis, papel, caneta, o que você tiver aí para começar a planejar os moldes que você pretende fazer e as peças que você quer fazer, porque o planejamento é um dos pilares da minha técnica. E quando você planeja o que você vai fazer, fica muito mais fácil do seu trabalho não dar errado. Então, a primeira coisa, você vai determinar o que você vai fazer, que molde você vai quiltar e aonde vai ter relevo e aonde vai ter rebaixamento.
Bom, eu escolhi fazer um coração, então a primeira coisa que eu fiz foi dobrar o meu papel, deixar ele alinhado, vim aqui com algo redondo, desenhei a curvatura, fiz um biquinho para chegar lá, e quando eu abro, meu coração tá bem feito. Tem gente que fala, Bia, eu não consigo fazer um molde nem de um coração. Se você não consegue fazer moldes, basta você ir na internet, tem vários moldes que você pode escolher e copiar. Mas procure começar com um molde que a curva não seja muito fechada, porque afinal de contas, se você está iniciando, você ainda não tem o domínio da costura em curva. Então, tente achar moldes que não sejam muito difíceis de costurar. Afinal de contas, nós vamos fazer isto daqui, este movimento do coração, usando o pé de máquina de costura reta. Então, procure primeiro, nos primeiros trabalhos que você for fazer trabalhos com curvas mais amplas, talvez com não muitas curvas, de repente uma folha. Uma dica legal é você procurar aquelas folhas de outono que caem das árvores mesmo. Procure uma daquelas, tire um molde dela fazendo o contorno de toda ela, ou mesmo você pode procurar na internet, folhas de outono, fica bem bacana também. E eu te garanto que é um quilting fácil de fazer, que fica bem bonito. Definiu o molde, agora você vai separar os tecidos que você vai usar. Você pode fazer essa técnica em cima de um bloco de patchwork, em cima de um tecido liso, em cima de um tecido estampado. Só lembre, os tecidos lisos, eles sempre dão muito destaque quando a gente faz algum trabalho com ultraponto. Então, aqui eu vou escolher um roxinho e um rosinha para ser o topo e para ser o avesso da minha peça. E vou pegar uma camada de manta também. Para o ultraponto tradicional, eu precisaria de pelo menos 2 camadas de tecido do meu molde, faria o meu desenho, faria a costura em cima do meu desenho, pegaria o avesso, cortaria e faria o enchimento. Então, imagine que aqui estaria um coração feito, eu recortaria dentro daquele coração, encheria de plumante ou alguma coisa para dar volume ao coração, fecharia, esta parte seria o avesso do tecido, e aqui teria um coração em 3D. Só que a gente quer fazer um ultraponto de uma forma mais fácil, né? Então, uma das opções é a gente colocar uma camada de manta entre os tecidos, fazer o mesmo procedimento. A gente coloca, monta o sanduíche ali, põe nosso molde, faz o nosso quilting em cima do nosso molde e já isso já vai dar um volume a mais. Se a gente quiser rebaixar essa peça, a gente pode fazer um quilting de preenchimento ao redor do molde. Só que eu quero que o meu coração fique bem saltado, então o que que eu vou fazer? Vou pegar um pedaço de manta e vou riscar mais 2 vezes o molde do meu coração. Daí, antes de montar meu sanduíche completo, eu vou colocar esses corações recortados aqui, daí sim vou colocar meu tecido, para daí fazer o quilting. Eu já vou ter um efeito de trapunto simplesmente pela sobreposição de camadas de manta. Então, é uma técnica fácil de fazer, sem precisar cortar o forro e fazer o enchimento pela parte avessa do trabalho. Quando eu faço desta maneira, a minha frente e o meu avesso já estão perfeitos. Aqui eu já posicionei meu avesso sobre a camada de manta. Já fiz aqui o risco do quilting que eu quero fazer, usando o próprio molde. E também fiz umas linhas ali. Agora, eu simplesmente vou posicionar estes corações aqui bem embaixo do meu molde.
e depois vou montar o sanduíche perfeito. Então, primeiro eu risco meu coração bem centralizado, venho pelo lado direito, alfineto bem, aí eu vou pegar o meu tecido do forro que já está acionado para grudar na resina da manta, que eu tô usando uma manta R1 de gramatura 100. Vou colocar agora o meu direito aqui e agora sim eu vou alfinetar tudo para daí começar a fazer o meu quilting e vou ter este efeito de relevo aqui na parte do trapunto. Se eu quiser, eu posso dar este mesmo efeito aqui nas bordas também. Daí, quando eu fizer isso, essa parte vai ficar levantada, esta parte vai ficar abaixada e o coração também vai ficar levantado. Daí, a escolha é minha, fazer relevo em mais algum detalhe ou não. Mas eu tenho que pensar nos relevos antes de ir para a máquina começar o quilting. Então, eu optei por fazer a moldura também, então eu cortei a mesma medida da manta, eu cortei novamente e tirei ali a parte do centro, que é onde eu não quero que fique com o efeito levantado. Aqui eu já estou com o meu coração aplicado, meu coração duplo aplicado ali. E agora é só posicionar tudo bem certinho. Lembrando que se você for iniciante e estiver fazendo essa técnica, corte um pedaço maior para depois você conseguir refilar. Eu aqui já cortei um pouquinho maior do que o que eu quero que seja o tamanho final, então depois eu vou ter uma margem para refilar, porque tecido anda para todo mundo. Feito isso aqui, agora é só alfinetar bem e daí ir para a máquina quiltar. Pode ser alfinete de gancho, pode prender com clipes, você que escolhe como que você vai fixar essa peça. Agora que minha peça já está toda presa, eu vou pegar e vou iniciar pelo coração, sempre do centro do seu quilting para fora, porque como a gente está trabalhando com várias camadas, isso faz com que não enrugue. E nós vamos começar com acabamentos perfeitos, pescando o fio da bobina. Eu já tô com a minha agulha centralizada, meu ponto já aumentei para 3,5, aliás, está em 3, vou aumentar para 3,5, que eu acho que é um tamanho de ponto bonito. Agora, sempre com a minha mão espalmada, vou fazer o meu quilting do coração. Lembrando de antes, sempre checar se o meu avesso está bem presinho, bem esticadinho, porque é isso que vai deixar o seu quilting realmente fenomenal. Sempre vá quiltando em cima do seu desenho, devagarzinho, e se precisar, você vai movimentar o seu quilting. Sempre quando você for movimentar o seu desenho, a posição que você estiver quiltando, você vai sempre parar com a agulha abaixada para não deixar com que o seu trabalho saia do lugar. E sempre que você chegar perto de um alfinete e ele for te atrapalhar, você para, reposiciona aquele alfinete, mas tendo sempre em mente de que o quilting ele tem que ser o mais contínuo possível. Vou aproveitar e vou fazer o acabamento aqui nesse fio, dando duplo nó e escondendo esse fio. Sempre que a gente trabalha com um excesso de camada, excesso de tecido, a gente sempre tem que reposicionar os nossos alfinetes ao longo do trabalho. Por isso que eu recomendo que o quilting seja feito de dentro para fora quando a gente está fazendo essa técnica. Notem que aqui tá bem esticadinho, mas aqui já começou a fazer ruga. O que que eu preciso fazer? Eu preciso modificar os meus alfinetes, esticar novamente o meu tecido, para daí fazer a próxima parte do quilting. Então, aqui está, ó, eu já tirei todos os meus alfinetes, já passei a ferro. Com isso, claro que o meu risco sumiu, eu vou ter que refazer. Mas é importante fazer esta etapa aqui para deixar tanto o forro quanto a parte do topo bem esticadinhos novamente, para não ocasionar pregas, barrigas, bolhas, imperfeições no seu trabalho. E agora que o meu trabalho já está previamente fixado, eu vou usar clips aqui nas extremidades.
Aí eu não preciso ficar me preocupando com alfinetes. Lembrando que se você é iniciante e preferir alfinetar ou alinhavar, faça isso, faça o que te dá mais segurança para não acontecer imperfeição no seu trabalho. Peraí. Se você ainda não deu teu like, agora é o momento. Se você ainda não compartilhou essa aula com uma amiga, agora é o momento também. Já pega o teu dedão, taca aí e compartilha essa aula, porque como eu sempre digo, quiltar e costurar junto é muito mais divertido. Então faz isso agora e daí sim a gente pode voltar para a aula. Agora que eu já defini o preenchimento que eu quero fazer ao redor do meu coração, eu vou iniciar de novo pescando a minha linha lá da parte da bobina, trazendo para o topo, para daí eu conseguir depois fazer um acabamento perfeito. E eu vou preencher de novo, do coração para a extremidade. Não vou preencher primeiro essa moldura que eu fiz para não formar bolhas ali. Eu vou preencher etapa por etapa e vou devagar para que esse meu quilting fique perfeito. Então, eu vim até aqui, fiz aquele primeiro pedaço ali, vou voltar para cá e vou continuar as linhas que são paralelas nesse sentido.
E agora sim eu vou fazer todo o resto do preenchimento, que vai fazer com que o meu matelassê se forme. Por que eu faço dessa maneira? Porque tem horas que eu tô costurando vindo nesse sentido, tem horas que eu viro e volto nesse sentido. E com isso eu tenho o travamento perfeito do meu matelassê. Eu nem terminei de fazer o rebaixamento total ainda na minha peça, e a gente já consegue ver que aqui está chapado e aqui, puf, esse coração tá em 3D. Esse efeito do falso ultraponto é fenomenal. Quando a gente olha pelo avesso, tem horas que a gente não passou em todo o contorno ali, ó. Tem horas que tá falho. Então, a gente tem que agora, quando a gente terminar o matelassê, é fazer novamente todo o contorno dessa peça, para ter certeza que todos os espaços vão ficar preenchidos. E eu gosto de fazer 2 vezes esse contorno.
E agora é só finalizar esse quilting. E daí, gostou da aula de hoje? Você achava que fazer trampunto era algo simples, era algo fácil? Eu sempre digo, se não for para ser fácil, se não for para ser gostoso, eu nem vou para minha máquina de costura. Afinal de contas, quiltar tem que ser tão simples quanto costurar. E aqui eu ensino você a fazer peças lindas com quilting, com qualquer máquina de costura e peças realmente fáceis. Então não esqueça de me seguir e a gente vai ter mais conteúdos como esse em breve. Oi, meu nome é Adriana, moro em Fortaleza. Comecei a costurar há algum tempo atrás, quando meus filhos eram pequenos e eu estava em casa com eles. E me apaixonei pelo patchwork. Fazia vários cursos online, porque não podia sair de casa, as crianças pequenas, tudo. E me deparei com uma paixão pelo patchwork, mas não uma paixão pelo quilting. Eu tive muito medo do quilting, fiz quiltings, desmanchei todos, fazia de novo, desmanchava, até que eu desisti, porque era tanta regra que eu tinha que seguir que eu me desanimei e falei que eu ia fazer os quiltings tudo na vala da costura e ponto final. Até que eu conheci o straight quilting, que me abriu os olhos para um outro mundo de quilting, que é um quilting... Me mostrou que o quilting é para todo mundo e todo mundo consegue fazer, é fácil, é gostoso, é animador. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer um quilting desse jeito, por exemplo, porque imagina, na minha concepção eu ia ser para sempre o quilting na vala. Então, Bia, muito obrigada, amei, amo suas aulas e tudo mais. Obrigada por tudo, você me abriu os olhos. Um beijo. E eu a conheci através do Facebook, uma indicação de uma amiga que conhecia ela de algum lugar que eu não sei onde era. E eu fazia na época um curso presencial. E eu fiquei com um pouco de receio de entrar num curso de internet, como é que ia ser aquilo e tal. E aí essa minha amiga disse, não, Paula, vai lá e faz, que você vai gostar. E aí eu comecei a fazer o curso com a Bia e acabei largando o curso presencial porque eu conseguia tirar mais dúvidas com a Bia à distância do que no meu próprio curso presencial. E de lá pra cá a gente tem tido bastante contato e a gente conversa bastante. Eu sempre consigo conversar com ela para tirar alguma dúvida de alguma novidade. Eu tô com um bebê pequeno, tô costurando pouco, mas a Bia é uma ótima pessoa, fantástica, muito de confiança. Só tenho elogios pra Bia, só elogios mesmo, porque eu aprendi com ela em um mês de curso online, coisa que eu não aprendi em 2 anos de curso presencial, porque eu mandava para ela a dúvida e ela me respondia de volta. Eu às vezes de repente alguma foto e ela falava para mim, olha, aqui você faz assim. Então é uma pessoa que a gente pode contar muito, 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 muito. É uma técnica maravilhosa onde a Bia nos ensina a fazer o quilt de maneira simples e de forma que a gente é capaz de fazer. Foi um desafio, porque eu tinha muita vontade de fazer quilt, mas eu não sabia nem como começar. Fiz várias peças. Meu nome é Maria Lúcia, moro em Maringá, no Paraná. Este aqui é meu primeiro bloco do curso completo. Tem esses outros blocos aqui. E com o método da Bia, eu consegui quiltar, tenho feito algumas peças e pelo menos as minhas filhas gostam. Bia, olá meninas, estou aqui para falar do curso Straight Quilt com a Bia Vidala. Meu nome é Sirlene, quero mostrar para vocês a minha evolução. Aqui é o terror da mulherada, mas eu consegui